Hoje nós estaremos aqui, como todas as sextas-feiras, estudando a lição bíblica que será ministrada em nossas igrejas no próximo domingo. A lição número 10, que tem como título Ética Cristã e Vida Financeira, revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, nós estaremos estudando hoje, falando sobre este tema, Ética Cristã e Vida Financeira. O nosso texto áureo está no livro do profeta Isaías, capítulo 55, parte 2a, aonde 55:2, parte A, aonde diz o texto bíblico: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Uma pergunta. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? E a verdade prática diz o seguinte: as finanças do crente devem ser administradas para ele garantir o sustento da família e contribuir na manutenção da igreja local e ajudar o próximo. Repetindo, para que você possa entender, as finanças do crente, daquele que tem o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, devem ser bem administradas para ele garantir o sustento da sua família e contribuir na manutenção da igreja, da divulgação do evangelho e também ajudar o próximo. E nós temos aqui como a leitura bíblica que deve ser estudada em primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, do versículo 10 ao versículo 14. E também temos a leitura na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 10. Vou pedir para o nosso irmão evangelista Cláudio Bortoni fazer esta leitura. Amém. 1 Crônicas 29, versos 10 ao 14. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes sobre todos como chefe, e riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas, porque tudo vem de ti, e da tua mão to damos. Agora, 1 Timóteo,
capítulo 6, versículo 8 ao versículo 10. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Amém. Amém. O objetivo geral desta lição é mostrar a importância de o crente administrar bem as suas finanças. Também tem como objetivos específicos apresentar uma teologia para a vida financeira, compreender a importância de se fazer uso de meios honestos para ganhar dinheiro e também discutir a forma correta de se empregar o dinheiro. Então, ética cristã e vida financeira tem como objetivo mostrar que o modo ético, decente e correto de lidar com o dinheiro. Todos nós temos conhecimento que o nosso país, o Brasil, está enfrentando uma grave crise econômica. E esta crise econômica tem gerado desemprego, dificuldades financeiras em todos os setores e esferas da sociedade. E isso também atinge os nossos irmãos. E por isso é preciso muita sabedoria para que as nossas finanças não sejam afetadas e possamos honrar os nossos compromissos. Nós sabemos que Deus é bom e Ele nos ajuda nas dificuldades financeiras, mas mesmo Deus sendo bom e podemos esperar nele, isto não significa que nós não tenhamos que ter um planejamento financeiro diante desta crise, a fim de consumir de forma consciente. O consumismo exagerado tem levado muitos crentes, muitos irmãos, ao caos financeiro. Então é preciso ter muito cuidado e não se deixar levar pelo apelo consumista, principalmente pelo apelo consumista da mídia. E a Bíblia nos ensina que o Senhor, o nosso Deus, Ele é a fonte de toda a riqueza, tanto a prata quanto o ouro pertence a Ele. E nós encontramos esta declaração bíblica lá no livro de Ageu, do profeta Ageu, capítulo 2 e versículo 8, aonde traz ali o texto que o Senhor é a fonte de toda a prata, de todo o ouro. Então, logo, as posses e os bens são concedidos ao ser humano por meio do nosso Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de tudo o que recebeu nesta vida para administrar. Repetindo, cada um de nós prestará contas de tudo o que recebeu nesta vida, inclusive na esfera
financeira. A administração do dinheiro pessoal ou público deve ser feita com critérios e responsabilidade. A subsistência das pessoas está diretamente ligada à aquisição de dinheiro. Então, administrá-lo corretamente e honestamente é de vital importância para o funcionamento de qualquer organização e também para a consciência das pessoas. Então, a nossa revista aqui, ela está dividida em 3 tópicos. E o primeiro tópico fala sobre uma teologia para a vida financeira. Então, o equilíbrio financeiro foge dos extremos da riqueza e da pobreza e ainda possibilita uma vida desprovida de preocupações desnecessárias. Então, a vida financeira equilibrada. Nós encontramos aqui no livro de Provérbios as palavras de Agur, em Provérbios capítulo 30, versículo 7 e versículo 8, um pedido que ele fez. Provérbios capítulo 30 e versículo 7 e em diante, diz assim: 2 coisas te pedi, não mas negue antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Preste bem atenção. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que, porventura, de farto, te não negue, e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Então, nós encontramos aqui que Agur desejava uma vida financeira equilibrada. Agur desejava dinheiro suficiente para uma vida digna que não o levasse a pecar. Agur, não queria muito dinheiro, objetivando assim evitar a soberba, mas também ele não desejava que lhe faltasse o suficiente para ele não ser desonesto. Então, nesse propósito, ele apenas aspirava a porção necessária para cada dia. E foi exatamente isso que Cristo nos ensinou quando ele ensinou a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mostrando então uma vida equilibrada, que nós podemos contar com o Senhor e devemos pedir a Ele o sustento de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E o segundo item aqui, apresentado aqui na lição, fala sobre o perigo do amor do dinheiro. E a citação aqui é 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10, um texto muito conhecido de todos nós, aonde diz o seguinte: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Por quê? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da
fé. Então, e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, aqui nesse texto, o apóstolo Paulo confirma que a vida moderada é o melhor caminho para fugir dos laços e das tentações das riquezas. E também aqui o texto nos apresenta que é fato que a cobiça pelo dinheiro, esta cobiça desenfreada, corrompe os homens e o faz desviar da fé. Nós temos na Bíblia exemplos desta cobiça, do amor do dinheiro, que levaram pessoas à perdição. Por exemplo, a Bíblia revela que esta atitude de cobiça foi empecilho de libertação da vida daquele jovem rico. Quando ele procurou o Senhor Jesus, tinha desejo de seguir o Senhor Jesus, era muito rico. Quando o Senhor pediu para que ele vendesse tudo, desse aos pobres, e ele então iria ser um discípulo de Cristo, ele, porque amava o dinheiro, por causa dessa cobiça, ele então não quis ser seguidor de Jesus Cristo e foi viver com o seu dinheiro. Nós temos também na Bíblia o caso de Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos que foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo, e ele, neste pecado de cobiça, de amor do dinheiro, ele caiu nesta cilada do inimigo e ele traiu o Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata. E também temos o caso de Ananias e Safira, que valorizaram o dinheiro em detrimento da salvação. Venderam uma propriedade, a propriedade era deles, e eles enganaram os apóstolos, enganaram o Pedro, levou uma parte daquela venda para a igreja, e ele disse, mentindo, que aquela oferta que ele estava dando voluntária era o resultado, o fruto da venda total da sua propriedade. A propriedade era dele, ele poderia doar se ele quisesse ou não, ou contribuir com quanto ele queria. Mas devido à mentira, ele então pecou e ele teve o juízo da parte do Senhor. Portanto, que possamos ficar com aquele texto que está registrado em Salmos capítulo 22 e versículo 10. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Portanto, o planejamento financeiro é imprescindível para uma vida econômica bem-sucedida. Agora, o nosso irmão evangelista estará falando aqui sobre o tópico número 2. O tópico número 2, o título é Meios Honestos para Ganhar Dinheiro. E o objetivo específico é compreender a importância de se fazer uso de meios honestos para ganhar dinheiro. Então, o dinheiro, ele é uma necessidade indispensável. Trabalhar de modo honesto para a subsistência da família é uma atitude altruísta. E o subtópico 1 desse tópico 2, ele diz trabalho e emprego. Desde o princípio, o homem busca no suor do seu rosto o salário para a sobrevivência. E o Senhor Jesus, ele ensinou que digno é o trabalhador do seu salário, conforme Lucas capítulo 10, versículo 7. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, Paulo escreve sobre a importância e a dignidade do trabalho para a sobrevivência. Por outro lado,
o cristão não pode se envolver com meios ilícitos para obtenção de dinheiro e nem tampouco explorar e extorquir o seu próximo, conforme o profeta Amós, capítulo 2, verso 6, está escrito: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos, né? Então a responsabilidade do trabalho é tão relevante na Bíblia ao ponto de condenar o preguiçoso, conforme Provérbios 21, versos 5, está escrito: o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. E o apóstolo Paulo também, ele, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 3, versos 10, ele assevera que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Também não coma. O subtópico 2 da nossa lição, desse tópico 2, subtópico 2, escolarização e mobilidade social. É interessante esse tema. A sociedade em que vivemos, ela é constituída de várias classes sociais: classe A, a rica, B, a média, e a C, a pobre. A transição de uma classe para outra classe é denominado de mobilidade social, e que a maior probabilidade de se alcançar uma condição melhor de emprego com bons salários é através da educação, do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior na universidade. Quanto ao cristão, ele deve estar atento e bem fundamentado na palavra de Deus para não ser enganado por filosofias intelectuais, evãs, sutilezas, que se opõem contra a palavra de Deus na Bíblia. Estou falando quanto à universidade, porque o apóstolo Paulo, ele diz em Colossenses 2,8, tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias evãs sutilezas, segundo a tradição do homem, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Há uma sugestão do comentarista e professor dessa lição, que nós, cristãos, não devemos buscar conhecimento por vanglória ou para nos considerarmos melhores que os outros. Ele cita aqui Filipenses capítulo 2, versos 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Mas tem um versículo muito sugestivo em Gálatas capítulo 5, versículo 26, que diz: não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E então o padrão bíblico na ética cristã, na escolarização e na ascensão social, encontra-se em ter uma qualidade de vida espiritual excelente no serviço cristão para o reino de Deus. Filipenses 2, versos 21 diz: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Então o trabalho, o emprego, a escolarização e a mobilidade social são meios honestos para se ganhar dinheiro. O trabalho serve para glorificar a Deus através do seu testemunho. A escolarização também. E a mobilidade e ascensão social também serve para glorificar a Deus através do seu testemunho. Agora,
esse daqui é o tópico 2, né? Que nós, subtópico 2. Agora, no tópico 3, que tem como título Como Administrar o Dinheiro, o objetivo específico é discutir a forma correta de se empregar o dinheiro. A mordomia das finanças, ela deve ser ensinada desde cedo aos membros da família, pois é uma responsabilidade de todos. A má gestão financeira conduz à ruína. Então, nesse subtópico 1, diz assim, fidelidade na casa do Senhor. A fidelidade para com o dízimo e ofertas na casa de Deus é uma ótima referência de um bom administrador de finanças. Porque a prática do dízimo, ela é anterior à lei mosaica. Nós sabemos que quando Abrão foi resgatar o seu sobrinho Ló do cativeiro, após ele ter vindo dessa batalha com os despojos, Melquisedeque, rei de Salém, príncipe da paz, sacerdote do Senhor, o recebeu, dando-lhe pão e vinho, que foi um refrigério para aqueles guerreiros. E Abraão ali deu dízimo dos despojos da batalha. E então nós vemos que a prática do dízimo e de ofertas, ela é anterior à lei mosaica. Ela foi requerida no período da lei no Antigo Testamento e permaneceu em vigor na Nova Aliança, conforme Jesus em Mateus 23, versos 23. Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então nós vemos a ratificação do dízimo e da oferta aqui pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o dízimo é a devolução de uma parte de 10. Devolver com alegria ao Senhor a 10ª parte do rendimento, do ganho. Já a oferta alçada, ela é uma contribuição extra ao dízimo, que também deve ser feita com alegria. Conforme Paulo escreve em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus, Ele ama o que dá com alegria. E ofertas e dízimos com alegria faz parte da adoração a Deus. E está incluso na liturgia, no culto de adoração a Deus. E o sentimento do adorador, no ato da oferta, do dízimo, é de alegria, gratidão e devoção a Deus. Conforme 1 Crônicas, capítulo 29, verso 9, que diz que o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, ponto vírgula, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor, ponto vírgula. Também o rei Davi se alegrou. O tópico 3, como administrar o dinheiro. A Bíblia nos ensina em Mateus 6,33, que é um clássico, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Nós vemos a prioridade, buscar o reino de Deus. Então, estabelecendo prioridades, a Bíblia ensina que o dinheiro serve de proteção. Eclesiastes 7,12. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Contudo, o dinheiro será uma bênção nas mãos de um bom administrador. Então, estipular prioridades a serem alcançadas e bem definidas para evitar desperdício. O planejamento evita
aplicação financeira em atividades supérfluas ou desnecessárias, conforme Isaías 55, versos 2, que é até o texto áureo dessa lição. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. O homem deve racionalmente dominar e administrar o dinheiro, e não o dinheiro dominar o homem. Existe uma pequena regra de ouro, que o homem não pode e não deve dar um passo maior do que a perna, isto é, gastar mais do que ganha. E quanto às finanças domésticas, 1 Timóteo 5,8, Paulo diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel, falando sobre finanças domésticas. E o subtópico 3, evitando as dívidas, né? Provérbios 22, 7, diz que o rico domina sobre os pobres, e que toma emprestado, e o que toma emprestado é servo do que o empresta. Os que não organizam as prioridades financeiras necessárias e gastam mais do que ganham, acabam caindo nas mãos do credor, do banco, das financiadoras, do cheque especial, agiota, etc., causando graves problemas que repercutem em toda a família, levando ao caos. Amém. Amém. Então estamos terminando este estudo sobre ética cristã e vida financeira, e podemos resumir dizendo que conhecer a teologia bíblica a respeito das finanças nos ajuda a ter uma vida financeira equilibrada. Também o trabalho, o emprego, a escolaridade e a mobilidade social são meios honestos para se ganhar dinheiro. Precisamos administrar nossos recursos financeiros sendo fiel ao Senhor e à sua casa e estabelecendo prioridade. O cristão deve trabalhar honesta e diligentemente para suprir o sustento de sua família. O cristão deve administrar bem os seus recursos, a fim de não pecar contra Deus e também não expor a sua família a um vexame moral e também de privações. Devemos confiar com que Deus suprirá todas as nossas necessidades e fazer todo o possível ao nosso alcance para bem administrar os recursos que Deus nos deu. Então, as finanças do crente devem ser bem administradas para ele garantir o sustento da família e também contribuir na manutenção da igreja e ajudar o próximo nas suas necessidades. Que Deus abençoe a todos. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus, no nome santo
alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estáis lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Passamos agora à programação ministerial da Igreja Evangélica da Paz, na Baixada Santista. Nossa subsede em São Vicente fica na Rua Frei Gaspar, número 3331, no bairro Cidade Náutica. Nossos cultos ocorrem todas as quartas e sextas-feiras às 20 horas. Quinta-feira temos o nosso culto vespertino a partir das 15 horas e no domingo 2 reuniões, uma às 9h30 da manhã com a Escola Bíblica Dominical e outra às 19 horas. Nossa subsede em Vicente de Carvalho está situada na Avenida Oswaldo Cruz, número 1108, no bairro do Paicará. E os cultos ocorrem todas as quartas e sextas-feiras a partir das 19h30 e aos domingos às 19 horas. Participe também dos trabalhos na nossa sede, na Rua Silva Jardim, número 503, no bairro do Macuco, em Santos. Em nossa sede, nos reunimos às terças-feiras, a partir das 19h30. Quarta-feira, temos um culto vespertino, a partir das 15 horas. Quintas-feiras, às 20 horas. E aos domingos, às 9 horas da manhã, com a Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas. Se você quiser se informar melhor sobre os nossos cultos, ligue na secretaria da nossa sede, 3232-4337. Assista ao programa da Igreja Evangélica da Paz na TV toda segunda, quarta e sexta-feira a partir das 13 horas. No programa, você terá acesso a vídeos exclusivos dos nossos cultos, louvor e adoração a Deus e uma mensagem especial da Palavra de Deus. Então, não se esqueça, TV Cear, toda segunda, quarta e sexta-feira, das 13 às 14 horas. Você precisa de oração? Nós queremos orar por você. De segunda a sexta-feira,
das 9 da manhã ao meio-dia e das 14 às 17 horas, você tem o Disque Oração. A palavra de Deus nos diz em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, se você precisa de oração ou conhece alguém que está precisando, anote o número do nosso Disque Oração: 3224 1383. 3224 1383. Disque Oração da Igreja Evangélica da Paz. Você já baixou o aplicativo da Igreja Evangélica da Paz? Não? Então o que você está esperando? O nome do nosso aplicativo é IEPaz e você pode baixá-lo na plataforma do iOS ou no Google Play. E assim, poderá levar a nossa programação por onde você for, 24 horas por dia. Igreja Evangélica da Paz. Seriedade na palavra. Programa Panorama Bíblico. Hoje temos culto nas nossas subsedes, tanto ali em Vicente de Carvalho, como também em São Vicente. E hoje, ali na Cidade Náutica, a partir das 20 horas, na rua Frei Gaspar, 3331, nós estamos ali estudando o livro de Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Você que tem interesse em escatologia bíblica, venha estar conosco hoje a partir das 20 horas. Temos um período de oração e depois estudo bíblico no livro de Apocalipse. Hoje nós estaremos estudando o capítulo número 7 deste livro de revelação chamado Apocalipse. Eu espero você hoje lá na nossa subsede para juntos estudarmos então este capítulo 7 do versículo 1 ao versículo 17. Vamos então estar orando pelas pessoas que nos ligaram pedindo oração. Pastor Oswaldo Murino, pastor Ademário e família, irmão Rinaldo e família, Ilka e Severino, Zunária, Irene, Ivone, Renata, Maicon, Davi, Ismael, Clotilde, irmão Fernando e família e o diácono Alessandro. Vamos então orar com o evangelista Cláudio Bortoni. Maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos nesta oportunidade mais uma vez te agradecer, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Queremos, ó Deus, te pedir a tua bênção sobre todos os irmãos e irmãs e simpatizantes da tua palavra
que estiveram ouvindo esta programação e também os irmãos, ó Senhor, que ligaram para nós pedindo a Tua bênção, Pai. Suplicamos em nome de Jesus Cristo que o Senhor possa abençoar a todos os nossos irmãos que ligaram, abençoar em todas as áreas de vossas vidas, na área da saúde, na área sentimental, na área emocional e também, Senhor, dentro deste tema, desta lição que foi pregada sobre a ética nas finanças domésticas, que o Senhor possa abençoar o Teu povo, Senhor, concedendo sabedoria dos céus, para que cada um possa ser um bom administrador de suas finanças domésticas, Senhor, para que possam ter uma boa qualidade de vida, Senhor. E assim sendo, o Senhor possa prosperar os Teus filhos. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Liberta, meu Deus, aquele que necessita de uma libertação, de uma cura. Nós suplicamos a Ti, em nome de Jesus, e te pedimos também por esse fim de semana, que o Senhor possa conceder aos Teus filhos, ao Teu povo, uma semana abençoada, cheio da Tua graça, cheio do Teu gozo, e que possamos Te adorar, Senhor, durante esses dias que seguem. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.